nesta quinta. O repórter Hamilton Zica acompanhou a reunião e nos conta sobre a aprovação deste e de outros projetos que também beneficiam a categoria. A votação dos projetos foi possível após acordo de deputados da base e da oposição. Os servidores da educação que encheram as galerias do plenário viram um projeto de interesse deles ser aprovado em segundo turno pelos 57 deputados presentes. O texto prevê reajuste de 11,36%, que é a correção dada no piso nacional do magistério determinado pelo governo federal. E ainda recebeu uma emenda que atualiza a tabela de remuneração de analistas da educação básica. A partir desse ano, retroativo a 1º de janeiro, Minas Gerais entra num clube seleto dos governos de estado que cumpre o piso salarial nacional estabelecido pelo governo federal. Eu acho que isso é uma vitória da educação, é uma vitória da luta do Sindiúti, dos professores e particularmente um compromisso assumido pelo governador. Isso aí foi fruto exatamente do diálogo. O governo agora, o que nós esperamos é que o governo cumpra com as suas obrigações, que cumpra com esse reajuste, ao contrário do que vem fazendo com os outros servidores do Estado, que tem escalonado os pagamentos, não tem pago os salários no 5º dia útil do mês. Então, que nós ficamos exatamente tristes que o governo, de alguma forma, concede reajustes, mas, por outro lado, esquece outras diversas categorias. Uma emenda do deputado Lafayette de Andrada foi rejeitada, mas o objetivo dela será contemplado em um novo projeto de lei que deve ser enviado pelo governador. A proposta beneficia diretoras das escolas estaduais. Hoje, a legislação, ela determina que o diretor, quando ele sai da direção da escola, ele não leva consigo os benefícios que ele tinha durante o exercício da direção. Ele recebe a mais quando ele está exercendo o cargo de diretor. Já o vice-diretor, quando ele larga o cargo da vice-direção, ele leva consigo esses benefícios. Isso é uma distorção. Por que o vice-diretor leva e o diretor não? Então, o meu projeto de lei tem a minha emenda tinha esse propósito de corrigir essa distorção. O plenário ainda aprovou o projeto que garante até 2018 assistência médica e odontológica pelo IPSENG aos servidores da Lei 100. Esses servidores haviam sido efetivados no Estado sem concurso público e foram demitidos por decisão do Supremo Tribunal Federal. Uma das emendas aceitas prevê a reintegração de cerca de 170 servidores da UENG aos quadros da universidade. Eles haviam feito processo seletivo, mas foram demitidos, assim como os outros trabalhadores da Lei 100. É uma vitória do ensino superior de qualidade, um ensino gratuito a Minas Gerais, são 17 unidades em todo o estado, particularmente aqui em Belo Horizonte, um trabalho muito importante que hoje a Assembleia Legislativa, com essa votação de maioria, deu a qualificação do reconhecimento a todos. Uma outra emenda do deputado Paulo Lamac considera a experiência de trabalhadores da educação na prova de títulos de futuros concursos públicos para a área. Outro projeto beneficia servidores da Lei 100 que, na época em que foram desligados do Estado, estavam afastados para tratamento de saúde. Pela proposta, esses trabalhadores serão reintegrados aos cargos enquanto a licença médica for mantida. E se eles preencherem os requisitos necessários, poderão até se aposentar. De acordo com o Sindiúti, 8 mil profissionais da educação serão beneficiados. É um dia de conquista, é um dia que nós celebramos mais uma etapa de conquistas da educação. Nós temos muito ainda por fazer, porque o choque de gestão destruiu a escola pública, então tem muita coisa para ser reconstruída, né? O choque de gestão dos últimos 12 anos. E a questão salarial é fundamental. Se os governos anteriores tivessem cumprido corretamente a lei do piso salarial, nós estaríamos num outro patamar agora em relação à remuneração e direitos. E como foi citado aí na reportagem, uma das emendas aprovadas e acatadas aqui pelo plenário ao projeto é de autoria do deputado Paulo Lamac, com quem eu converso agora. Boa tarde, deputado. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, grande prazer estar aqui. Deputada, a emenda que foi acatada aqui no plenário, ela trata, na verdade, de uma possível vantagem, na verdade, desses profissionais num eventual concurso. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor. Eu não diria que seja vantagem. Hoje, grande parte dos concursos públicos nas universidades públicas, eu acho que talvez a totalidade já considera que a experiência do profissional é algo desejável, algo que deve ser objeto de valorização.
Então, o Estado de Minas Gerais, ele tem uma lei específica que trata sobre como devem ser os concursos na área da educação, quais os critérios podem ser pontuados. E a experiência em docência não era um desses critérios possíveis de serem adotados nos concursos públicos. O nosso projeto, né, a nossa emenda que foi acolhida pelo plenário hoje, ela dá a possibilidade de que nos próximos editais de concursos públicos a serem publicados pelo governo do Estado de Minas Gerais, a experiência do profissional possa ser considerada como um dos elementos desejáveis pelo Estado e dessa maneira se faz justiça a profissionais que já estão há muito tempo prestando serviço à educação do Estado de Minas Gerais. Nós temos dezenas de milhares de designados, dezenas de milhares de professores oriundos da antiga Lei 100 que vão enfrentar o concurso público com a possibilidade de que os seus tempos de experiência de serviço ao Estado sejam um elemento reconhecido. É claro que é preciso ter domínio, ter conhecimento sobre o conteúdo, mas é preciso também que consideremos que a experiência é um elemento satisfatório, favorável e desejável na contratação, na seleção de novos professores. Deputado, o senhor que é presidente da Comissão de Educação coordena agora à tarde uma audiência pública que vai discutir a padronização da carteira de identificação estudantil. É verdade. Essa audiência está marcada para daqui a pouco, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco de qual que é a expectativa, o que vai ser debatido exatamente lá, porque existem algumas modificações na própria legislação, seria isso? É verdade. Uma legislação federal determinou a padronização e, inclusive, definindo o que deveria ser emitida a carteirinha por uma única entidade ou por uma linha única de emissão dessas carteirinhas. E isso provocou muitos debates nacionalmente. Houve inclusive uma suspensão para a emissão dessas carteirinhas. Isso já foi superado, mas ficou muita dúvida, né? A carteirinha é um direito do estudante e é algo muito importante. Todos os países desenvolvidos preconizam o acesso à cultura para os jovens, porque uma população culta, naturalmente é fruto de uma população formada com acesso à cultura, com acesso às oportunidades de fomento cultural, esportivo, enfim, algo que não resta dúvida, está consagrado pela lei, mas o como fazer é que nesse momento vem gerando algum tipo de dúvida. Então, estaremos recebendo em poucos momentos os representantes dos movimentos estudantis, os representantes dos estabelecimentos, porque as carteirinhas são recebidas nos estabelecimentos esportivos, culturais, cinemas, teatros, enfim. Então, convidamos um perfil amplo para fazermos essa discussão de maneira a garantir da melhor forma possível que a carteirinha esteja disponível para os estudantes e que ela realmente seja emitida por entidades que sejam, de fato, representativas dos estudantes brasileiros e mineiros, naturalmente. Quais são essas entidades? É a UNE, né? São as entidades... existem várias entidades formalizadas. É um grande desafio você distinguir aquelas entidades que realmente representam estudantes, que têm atuação no movimento estudantil, de outras que são constituídas apenas para fazer recursos emitindo carteirinhas. Então, não é, evidentemente, o nosso objetivo fomentar instituições que se constituem tão somente para arrecadar as custas de um direito dos estudantes. O objetivo realmente é que o movimento estudantil, que tem representatividade, que tem base, que está presente nas escolas, nas universidades, seja reconhecido e esses movimentos, naturalmente não existe unicidade nisso, possam efetivamente exercer a legitimidade que tem na identificação dos estudantes. Só lembrando que essa reunião vai ser transmitida aqui pela TV Assembleia ao vivo, né, daqui a pouquinho. Agora, deputado, o senhor tem a ideia de realizar também, parece que na próxima semana já, uma audiência pública que discute um assunto polêmico, inclusive hoje, no auge da discussão do Plano Estadual de Educação, né, que é a questão da homossexualidade e a transexualidade nas escolas. Por que surgiu esse assunto nesse momento? Por que se faz tão necessário?
Veja bem, aproveitar e convidar o telespectador que está nos acompanhando a permanecer acompanhando para assistir à audiência que vai discutir as carteirinhas estudantis, né? A sua audiência é uma satisfação para nós, e participar, né? Através do site, através do portal. Olha, a discussão da transexualidade nas escolas se faz necessária primeiro pela realidade. Não é uma questão de escolha, não é uma questão de opção. Existe a homossexualidade, a transexualidade nas escolas. Nós não temos que ficar debatendo se nós queremos, não queremos. Existe, está lá, então é uma realidade fática. Não entendemos que seja uma temática que deva pautar o Plano Estadual de Educação. Né? O plano, ele discute metas, ele discute formas de atingir metas na educação, mas foi na discussão inicial do Plano Estadual de Educação, num debate público realizado aqui no plenário da Assembleia, que recebemos a presença de mulheres transexuais que levantaram as questões cotidianas da vida de um transexual na escola. Como, por exemplo, de que nome vai ser chamado, qual banheiro frequentar, o constrangimento de utilizar um banheiro, né? Então, são questões objetivas, não temos a intenção de discutir nenhum tipo de ideologia e nem de posicionamento político, ético ou moral, né? Com relação a opção sexual de quem quer que seja. A nossa intenção realmente é garantir às pessoas que possam ter acesso à escola e que a escola seja, de fato, gerador de oportunidade. Boa parte desses transgêneros acabam indo para a prostituição por serem excluídos das escolas. Ok, deputado, muito obrigada. Nós que agradecemos e deixamos o convite para a nossa audiência pública. Ok, eu conversei com o deputado Paulo Lamaque, presidente da Comissão de Educação, e nesse momento você passa a acompanhar a reunião ordinária da tarde desta quinta-feira ao vivo aqui do plenário. Regimental, a presidência declara aberta a reunião. O deputado Dirceu Ribeiro, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da reunião anterior, quando fazem uso da palavra para discuti-la os deputados Antônio Carlos Arantes e Arlen Santiago. Não havendo retificação a ser feita, é a ata aprovada sem restrições, após o que suscita a questão de ordem o deputado Gustavo Correia. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase, momento em que vem à mesa requerimento do deputado Rogério Correia, em que solicita a inversão de pauta desta reunião, de modo que os projetos de lei 3.396 e 3.230, e o projeto de lei complementar 50/2016 e o projeto de lei 3.174 sejam apreciados nessa ordem. A seguir, suscita a questão de ordem o deputado Durval Ângelo, prontamente respondida pelo presidente, após o que a presidência suspende a reunião por 1 minuto, para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos. É o requerimento do deputado Rogério Correia, submetido a votos e aprovado. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei 3.396 e tendo esta sido encerrada, o presidente informa ao plenário que no decorrer da discussão foi apresentado ao projeto uma emenda do deputado Lafayette de Andrada, que recebeu o número 2 e que nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno será apreciada a votação independentemente de parecer. Deixa de receber nos termos do inciso 1º do artigo 228 do Regimento Interno uma emenda do deputado Paulo Lamaque, por tratar de assunto não versado na proposição principal. E informa que a emenda encaminhada pelo governador do Estado, por meio da mensagem número 125, foi incorporada ao parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e será arquivada nos termos do inciso 4º
do artigo 180 do Regimento Interno. Nesse passo, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria os deputados Rogério Correia, Sargento Rodrigues, Lafayette de Andrada, Felipe Atier e Durval Ângelo. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Lafayette de Andrada, é o projeto, salvo emendas, submetido à votação nominal e aprovado.